Todo fã das Crônicas de Gelo e Fogo sabe que o sexto livro das Crônicas, Os Ventos do Inverno, tá mais de 10 anos atrasado. E toda vez que eu falo sobre esse assunto aqui no canal, tem alguém para comentar dizendo que já cansou de esperar o livro, que já sabe que o livro nunca mais vai sair, que o Martin nunca vai terminar a saga e que não vai mais esperar pelo sexto livro. Mas as pessoas estão sempre aqui comentando isso, o que me dá a entender que no fundo do coração essas pessoas ainda têm esperanças. Porque o fã é assim, o fã, ainda mais o fã brasileiro, que não desiste nunca, cuja esperança é a última que morre, o fã tá sempre acreditando. Por mais bravo, rancoroso, raivoso que a gente fique contra o George R. R. Martin, no fundo a gente quer estar errado e a gente quer sentir que esse livro vai sair e a gente mantém aquela centelha de esperança viva dentro da gente para acreditar que o livro tá sempre isso aqui, ó, de ser publicado. E quando sair a gente vai comprar, porque essa é a vida do fã. A gente se humilha às vezes, essa é a verdade. E apesar de a gente não ter nenhuma novidade aí oficial sobre Os Ventos do Inverno, eu queria fazer esse vídeo aqui, porque já faz um certo tempo que eu não falo especificamente dos Ventos do Inverno, e é sempre bom falar sobre isso aqui na comunidade. Então eu queria trazer de volta esse vídeo mais fã, para falar sobre algumas questões envolvendo Os Ventos do Inverno, falar sobre qual eu acho que é o maior erro do George R. R. Martin em relação a todo esse momento que as crônicas estão vivendo, da falta de publicação de livros, qual é o maior erro do Martin em relação a tudo isso, a sua comunidade. E também quero falar sobre algumas outras coisas, quero fazer mais um cálculo, ajustando um pouco mais a minha previsão e fazendo algumas explicações sobre as minhas previsões de quando o livro vai sair, lembrando, nada oficial, apenas a minha previsão. E também quero falar sobre Cavaleiro dos Sete Reinos, a série que deve estrear ainda esse ano na HBO. E no final do vídeo quero fazer uma atualização sobre aqui o canal, beleza? Então, se você ama o universo das Crônicas de Gelo e Fogo, de Game of Thrones, já deixa seu like, se inscreve no canal. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, como a ideia desse vídeo é ser algo de fã para fã, eu não vou enrolar muito para entrar no ponto central do vídeo, que é esse elemento que eu acredito que seja o maior erro do George R. R. Martin com a sua comunidade. E esse erro é o silêncio. E sim, eu sei que vai ter alguém que vai dizer que o maior erro é ele não ter publicado o livro ainda, beleza, sabemos disso e tal. Mas assim, em relação a toda essa situação da demora do livro, eu acho que o erro capital do Martin, o maior pecado que ele tem cometido é o silêncio em relação aos fãs. Bom, a gente espera a publicação do sexto livro desde 2012, porque A Dança dos Dragões foi publicada em 2011, e também foi o ano de publicação da estreia da primeira temporada de Game of Thrones. Então, eu acho que não é muito coerente dizer que 2011 era um ano propício para sair Os Ventos do Inverno, né? Provavelmente, não só o George R. R. Martin tinha acabado de escrever ali A Dança dos Dragões, e só esse livro sairia nesse ano, como tinha todo o movimento de divulgação do livro, ainda mais correlacionado com a série estreando na HBO, uma grande aposta da HBO, uma grande emissora. Então é natural pensar que 2011 não foi um ano propício para a escrita e publicação de A Dança dos Dragões. Então desde 2012 é um período que a gente espera aí, de fato, a publicação desse livro. E o curioso é que de 2011, de fato, e 2012, até 2016... o George R. R. Martin não só fazia atualizações frequentes sobre Os Ventos do Inverno, como era muito comum que ele liberasse trechos do livro. E são duas coisas que desde 2016 ele não faz mais. Em 2016, o Martin perdeu a última data para publicar o sexto livro antes da estreia da sexta temporada de Game of Thrones. E aí ele fez uma publicação oficial dizendo que ele não voltaria a dar novas datas para a publicação do sexto livro, porque ele já tinha se embolado muitas vezes, já tinha dado outras datas que não conseguiu cumprir, então a partir dali ele não queria mais dar nenhuma falsa esperança. De certa forma, ele não cumpriu isso, porque pouco antes da pandemia ele voltou a dar uma previsão para o sexto livro. Acho que isso foi em 2019, se eu não me engano. Ele falou que teria uma convenção no final do ano, e ele deu a entender, inclusive ele brinca, né, que ele teria o livro publicado até a data daquela convenção, ou as pessoas poderiam amarrar ele na cadeira para ele terminar de escrever. E, bom, ele não cumpriu essa promessa de fato. E eu acho que várias coisas mudaram durante esse período, mas de fato o Martin evita dar novas possíveis datas para a conclusão do livro, e a verdade é que ele ficou cada vez mais
reticente em dar informações de fato pra gente. Tanto que foi uma surpresa quando em 2022 e 2023 ele trouxe essa informação de que ele já tinha escrito 1.100 páginas do livro e que isso representava cerca de 75% ali da obra. Ou seja, ele estava muito perto de terminar. Mas de lá pra cá, por exemplo, ele não deu mais nenhuma resposta concreta sobre previsões para o futuro do livro. Então a gente está no silêncio. E para mim, aqui já está a raiz de todo o erro do Martin. Eu entendo os motivos pelos quais ele não quis dar novas previsões de data. Eu acho justo, nessa lógica que ele está empregando, a ideia de que ele já perdeu várias datas e considerando toda a repercussão que tem os Ventos do Inverno e sempre teve, porque eu lembro da gente falando sobre a publicação dos Ventos do Inverno, quando eu comecei a assistir Game of Thrones, isso lá em 2016, eu lembro de ver vídeo da Mikan falando sobre isso, por exemplo, que na época a Amazon da França tinha colocado no site que o sexto livro iria sair numa data específica, já gerou todo um rebuliço. Então assim, há muitos anos a gente fala já sobre todo esse furor em volta da possível publicação do sexto livro, então não é algo novo. Mas de fato, é compreensível então que o Martin tenha ficado mais, não é ressentido a palavra, né, mas mais resguardado em relação a possíveis datas. Eu entendo isso. Porém, o que eu acho que falta de informação que o Martin dá está muito relacionado também a outra coisa que ele parou de fazer, que é liberar trechos do livro. Então, de 2012, na verdade de 2011 até 2016, a gente teve pelo menos 11 trechos do livro sendo liberados. Ou seja, num período curto de tempo. Alguns desses trechos são capítulos que eram para ficar em A Dança dos Dragões, acabaram sendo publicados numa versão original da Dança dos Dragões, mas eventualmente, rapidamente na verdade, foram tirados pela editora americana dessa edição do livro. Mas como já tinham sido comercializados algumas unidades, já era conhecido do público, então foram capítulos que acabaram ficando liberados aí, e capítulos que provavelmente vão estar em Os Ventos do Inverno, né? Porque justamente eles acabaram sendo cortados da Dança dos Dragões numa versão bem final da obra, né? E depois disso, o próprio Martin leu capítulos inteiros, né, durante convenções, como por exemplo eu recentemente aqui no canal fiz análise do capítulo Forsaken, o Abandonado, é um capítulo do Aeron Greyjoy, que é um capítulo inteiro lido pelo Martin numa convenção. Além de outros trechos que ele foi liberando, que a editora foi liberando com autorização do Martin. Então, assim, era comum o Martin dar esses pequenos spoilers pra gente. Mas desde 2016 a gente não tem mais nada. A gente não tem mais previsões de data, a gente tem pouquíssimas informações sobre a evolução do livro e a gente não tem mais nenhum trecho sendo liberado. E aqui que tá o que eu acredito que é o grande erro do Martin. Por que ele parou de se comunicar com a comunidade dele? Por que ele parou de certa forma, de entregar pra gente um pouco mais de informação? Por que começou a ter essa desconfiança e, de certa forma, esse ressentimento do Martin com a sua comunidade? E aqui, é claro, a gente tem várias possíveis causas para isso. A maior delas é tanto as deturpações que acontecem na mídia com falas dele, quanto com uma parte da base dos fãs, especialmente que vieram muito também com o avanço da série, com o final ruim da série, e eu sou um desses fãs que veio com a série, mas uma galera que não importa o que o Martin faça, não importa o que ele fale, ficam cobrando ele o sexto livro e desmerecem qualquer outra coisa, qualquer outro projeto que ele participe. Eu entendo que muitos fãs do Martin querem os Ventos do Inverno, e só os Ventos do Inverno importam. Eu não acho que é injusto desse fã querer só isso. Eu também já falei, até no último vídeo sobre aquela notícia dos lobos e tudo mais, eu falei que até acho também um comportamento negativo do Martin, ele ficar com essa lógica meio ressentida pelos fãs parecerem não dar bola para outras coisas que ele faz e só quererem os Ventos do Inverno. Eu acho que é C'est la vie, é a obra que te deixou famoso, é a obra mais famosa da sua carreira, não tem o que fazer, os fãs sempre vão esperar mais das Crônicas de Gelo e Fogo. Isso acontece com qualquer ator, escritor, músico que fique muito conhecido por um estilo ou por uma obra durante sua carreira. O Martin não é nem o primeiro nem o último escritor a passar por isso. E acho que, como um homem de idade que já viveu muito no ramo da escrita, né, no ramo da fantasia, da ficção, e do entretenimento como um todo, eu acho que ele deveria ter isso mais claro pra ele, mas parece que não. Então acho que é um erro que ele comete também. Mas entendo também que tem um comportamento do fã tóxico, que o Martin não pode, sei lá, postar uma foto de Halloween, como já vi acontecendo, que chovem comentários de cadê os Ventos do Inverno. A internet tem esse comportamento de manada também, costuma ser um comportamento tóxico.
que a gente não sabe às vezes se é fã ou hater que tá fazendo. E, enfim, isso prejudica. Quem não trabalha com internet, que é a maior parte das pessoas, não teria como saber de fato, mas não sabe que às vezes existe essa resposta muito tóxica do outro lado e que isso prejudica. Muitas vezes eu falo sobre o estado mental, emocional do Martin, e a galera fala assim, não, porque ele é um escritor velho, já deveria lidar bem com isso. E não existe, né, lidar bem com isso assim naturalmente. O hate, a pressão, ela atinge todo mundo, né? Qualquer pessoa tá à mercê de sofrer uma grande pressão, seja no trabalho, seja da família, seja de amigos, seja da internet, seja de torcedores. Recentemente o Tite iria assinar com o Corinthians. O Tite é um treinador experiente, mais velho, cujo último trabalho foi treinar a seleção brasileira, um dos cargos mais difíceis dentro do futebol. Mas quando ele estava para assinar no Corinthians, a princípio ele teve, né, um ataque de pânico, por conta de toda a pressão que viria de voltar e de pegar um clube que está num período difícil, um clube com muita pressão, muita torcida, e teve um ataque de pânico, né, e a família informou um dia basicamente antes dele assinar o contrato que ele não iria mais, porque ele sentiu psicológico, né, e essas coisas existem, mas tem uma galera ainda que finge que não existe problemas de saúde mental e tudo mais. Então, dá para entender que esses fãs, de certa forma, tornaram o Martin mais ressentido com parte da comunidade. Mas, considerando que o Martin ainda é um cara que tem lá o Nora Blog dele, um blog onde ele consegue informar as coisas pra comunidade sem sofrer hate diretamente lá no blog dele, considerando que ele sabe, e tenho certeza disso, porque muitas vezes ele participa de podcasts ou até de videocasts de fãs de fantasia, falando sobre alguns outros assuntos, e às vezes dando pinceladas para falar sobre as crônicas, eu acho que o Martin sabe que os fãs tóxicos não necessariamente representam toda a comunidade, e que ele também conseguiria chegar nos fãs, mesmo os fãs tóxicos, mas que se ele estivesse falando, dando mais informação sobre as crônicas, liberando um trecho novo do livro, não precisava nem ser o capítulo inteiro, mas com alguma frequência liberar um trechinho de um livro, falar mais sobre a progressão, dar pistas sobre quantos personagens, quantos povos a gente vai ter nesse livro, dar pistas sobre quais vão ser os personagens centrais do livro, sabe? Se ele desse essas pequenas pistas que, percebam, não é nem necessariamente liberar conteúdo por liberar, mas é dar um pouco mais, fazer como qualquer filme, qualquer jogo faz, que é ir liberando algumas informações aos poucos, seja um trailer, seja um vídeo de gameplay, né? Seja um teaser, seja imagens. Claro que o livro não tem como fazer o trailer, né? Ali tão fácil do lançamento do livro e tal, não é a mesma coisa. Mas o Martin poderia dar um pouco mais desses fragmentos de informação pra gente, tanto do conteúdo da obra quanto da evolução da escrita, que nem precisava se limitar ao número de páginas escritas, mas sim ao progresso da história, sabe? Ao fato do Martin poder trazer, tipo, sei lá, matei um personagem importante, sabe? Poderia usar o Nora Blog ou algumas entrevistas pontuais, talvez até fazer algo que aqui no Brasil ficou comum os presidentes fazerem, né? Os últimos 2 presidentes têm feito isso, algo que não era comum, né? O presidente ter uma live semanal para fazer. Acho que isso faz até muito mais sentido com um escritor como Martin, pelo menos uma live por mês, talvez, onde ele pudesse responder algumas dúvidas pré-selecionadas de fãs, ou, enfim, falar sobre a obra, sabe? Poderia nem necessariamente ser sobre os Ventos do Inverno, mas poderia falar sobre outros momentos da história, sabe? Outros momentos dentro dos livros, comentar trechos, situações, comentar teorias dos fãs. Enfim, eu acho que existe uma infinidade de coisas que um cara inteligente como o Martin, e que bem assessorado por pessoas do mercado, e que eu acho que não deve faltar oportunidade para o Martin buscar essas pessoas, poderiam ajudar ele a manter a comunidade não só mais viva, como menos pessimista, porque esse é o sentimento geral que tem se tornado ser fã das Crônicas de Gelo e Fogo. É um pessimismo constante, e não só um pessimismo que vem com essa ideia de que o livro não vai sair, porque eu acredito que o livro vai sair, sabe? Sempre defendi isso, e acho que o livro vai sair de qualquer jeito, né? Mas especialmente o que tem rolado é um ressentimento, né, em relação ao Martin, que eu acho que poderia ser combatido muito facilmente com uma presença maior dele em falar sobre a obra, em dar mais informação pro fã. E beleza, tem uma parte da comunidade que o Martin pode considerar tóxica, que pode estar prejudicando a saúde mental dele e tudo mais. Sim, pode ter. Mas eu acho que o Martin teria muitas maneiras, né, de conseguir chegar na maior parte da comunidade que pode às vezes estar raivosa com ele, mas que ainda está esperando o livro, que ainda quer ter informações, que ainda considera ele um grande escritor, que ainda ama muito a obra,
obra, né? Então o Martin poderia ter formas de chegar nessa galera. E poderia fazer isso liberando capítulos e trazendo novidades sobre a progressão da escrita, sobre a progressão da construção desse mundo, sobre como tá ficando o final. Eu lembro muito de que no começo da pandemia o Martin fez uma atualização, que foi uma atualização grande que ele fez sobre o livro, talvez a última grande atualização que ele fez no blog dele sobre o livro, onde ele fala especificamente que as coisas estavam muito sombrias no nosso mundo com a pandemia, mas que as coisas estavam ainda mais sombrias em Westeros. E ele descreve ali uma linha, assim, algumas coisas que poderiam estar acontecendo na obra, que já deram esse tom de uma atualização, sabe? De como a história estava ficando. Então, enfim, acho que não faltaria oportunidades, e de forma alguma eu acho que isso prejudicaria a publicação do livro. Se o Martin desse muita informação agora, ninguém ia comprar. Iríamos comprar sim, com certeza. Acho que não seria nenhum problema se a gente tivesse um pouco de informação. Ainda mais um livro tão grande quanto Os Ventos do Inverno deve ser. Um livro que pode chegar a mais de 1000 páginas facilmente, que a versão manuscrita deve ter 1500 páginas por aí. Com certeza algumas informações o Martin poderia dar em todos esses anos. Se fosse uma informação a mais a cada mês, a cada 2 meses, a cada trimestre, já seria o suficiente para manter a comunidade muito mais amparada, e ia diminuir muito esse ressentimento que tem com o Martin. Claro que a única forma de acabar totalmente com esse ressentimento é publicando Os Ventos do Inverno, mas a verdade é que o cenário que o Martin construiu já está afetando o legado dele de uma forma que, quando ele publicar Os Ventos do Inverno, poucos meses depois já vai virar um movimento muito grande de pressão e de narrativas de cobrança de um sonho de primavera. E essa carga toda que ele construiu de coisas negativas, de opiniões negativas, que ele permitiu também que se construísse nesses 13 anos esperando Os Ventos do Inverno, não vai se apagar só com a publicação do livro. Vai vir também para um sonho de primavera. Então poderia ser algo que ele poderia ter combatido e ter feito melhor nesses anos. Eu acho que teria feito os fãs se sentirem muito mais seguros sobre a publicação da obra, muito mais calmos em relação à espera, muito mais amparados em relação à presença do Martin como escritor que se importa com a comunidade, que se importa com a obra, enfim, e deixaria um legado melhor pro George R. R. Martin. E eu acho que eu preciso fazer também um meia-culpa e até me redimir um pouco, porque eu conheci Game of Thrones em 2016. Já me apaixonei pela obra imediatamente. Na verdade, 2015 foi quando eu comecei a assistir, né? 2016 foi o ano que me marcou mais, porque foi a primeira vez que eu vi uma temporada ao vivo e tal, e assistia o episódio, daí via vídeo da Mika e da Carol, procurava no Facebook lá as páginas de GOT, mas eventualmente só fui ler os livros em 2018 e já era parte da comunidade ali, mas a grande verdade é que eu só entrei nesse mundo de cabeça, de ser parte da comunidade das crônicas e de esperar pelo 6º livro em 2022, que foi quando eu comecei de fato a criar conteúdo aqui pro YouTube sobre as crônicas. E eu acho que os primeiros 2 anos, primeiro 1 ano e meio, pra falar a verdade, 2 anos dessa espera pelo 6º livro, então até ali metade de 2024, eu acho que eu tava muito tranquilo. Mas de lá pra cá, acho que a gente vai vendo tanto essas informações, teorias de fãs sobre possíveis datas de publicação, coisas que saem na mídia, falas do George R. R. Martin atravessadas, ou até falas positivas, ou falas que são neutras, mas que ficam negativas pela mídia. Depois de tudo isso, eu entendo melhor quem tá super cansado, super frustrado com a obra. Então eu acho que se eu fiz algum vídeo que eu não fui muito simpático com você, fã que tá há muitos anos aí esperando a obra, eu peço desculpas, porque agora eu começo a sentir os impactos. Eu ainda tento ser muito racional em relação a esses assuntos. Eu acho 3 coisas, né? Eu acho que o livro vai sair porque comercialmente faz muito sentido. Tem que lembrar que tem toda uma indústria por trás, uma indústria milionária, bilionária por trás, de vários países que têm o direito da obra, de muita gente que depende ou espera esse livro. Não é algo simples. Esse livro vai movimentar todo o mercado literário, o mercado internacional. Então não é pouca coisa e não é só o Martin, não quer mais publicar. Provavelmente ele tem muitos contratos, tem muito dinheiro envolvido, tem muitos profissionais envolvidos. Acho que não é uma coisa tão simples assim de ele desistiu da obra e não vai mais escrever o livro. Não, esse livro vai sair, porque existe um mercado muito grande por trás. O segundo ponto é de não acreditar que o Martin tá mentindo pra gente, porque eu acho que a galera às vezes cai muito nas conjecturas do restante do pessoal, mas o que o próprio Martin fala, a galera não leva tão a sério às vezes, sabe?
Então você prefere acreditar no redator estagiário que escreveu o texto do Omelete e que só tá copiando o texto de uma outra página gringa, do que realmente olhar para o que o Martin fala e levar a sério o que ele fala. Então, às vezes, esse sentimento de que o Martin deve estar mentindo pra gente, ele pode estar, sabe? Mas eu acho que se ele estiver mentindo, então a gente tá todo mundo ferrado, sabe? Se você acha que o Martin tá mentindo, realmente não faz sentido você esperar a obra, não faz sentido você querer ser fã da obra, não faz sentido você querer ser fã de um cara que você acha um mentiroso, ou querer ler e esperar um livro de um cara que você acha que é um mentiroso, sabe? O cara que tá te enganando, um cara safado. Eu acho que só faz sentido você esperar Os Ventos do Inverno e querer ler essa obra e querer continuar fã da saga, se você minimamente acreditar que o Martin é um escritor honesto com a história dele e que ele não tá mentindo, que ele pode sim ter outros motivos pra tá demorando com a obra, que se ele fosse melhor com os fãs, ele poderia já ter terminado, ou poderia se comunicar melhor, como eu trouxe nesse vídeo, mas acho que a ideia de que ele tá mentindo, daí eu acho que não faz sentido você tá realmente esperando o livro. O melhor que você poderia fazer pra si mesmo é dropar a obra, porque, por que você vai esperar um cara que tá mentindo pra você, sabe? Então acreditar nisso pra mim não faz sentido. E o terceiro ponto é que eu sei também que existe toda uma narrativa por trás, assim, isso é muito óbvio, né? Qualquer coisa que o Martin fala cai muito bem nas narrativas de páginas sensacionalistas que só querem o teu like, só querem a tua visualização e não estão nem aí com a informação. Para mim, o caso mais ridículo disso foi quando no final do ano passado o George R. Martin literalmente disse numa entrevista que ele falou assim, as pessoas falam que eu vou morrer a qualquer momento, e de fato isso pode acontecer, mas até lá eu sigo escrevendo o livro, segue sendo uma prioridade. Ele disse isso. As páginas literalmente pegaram isso, o cara admitindo que pode morrer, e colocaram como George R. Martin admite que pode não terminar os livros. Ele não admitiu que ele não vai terminar os livros. Ele admitiu que ele pode morrer a qualquer momento. Como absolutamente qualquer pessoa que existe ou já existiu na face da Terra. E cara, essa é uma das distorções midiáticas, eu acho que é a mais absurda que eu já vi na minha vida. Porque eu acompanho o Martin, então sei perceber essa distorção. Mas assim, ridícula. E assim, foi divulgada por absolutamente todo mundo. Totalmente fora de contexto. E a mídia faz isso. De novo, trazendo casos da seleção brasileira, porque recentemente tem sido uma pauta forte que eu tenho acompanhado, mas a seleção brasileira queria o Carlo Ancelotti como técnico. Conversei com a Milena que na segunda-feira, várias páginas publicaram que, a partir de um vazamento, o Carlo Ancelotti já estava confirmado como técnico da seleção. E eu falei pra Milena, falei assim, olha, a minha experiência como fã das Crônicas de Gelo e Fogo, de Produtos de GOT, dos Ventos do Inverno, me diz que provavelmente ele não vai vir. Porque ele não deu nada oficial ainda, nem a CBF oficialmente não trouxe nada. Era só informações de insider que a galera, para conseguir like, simplesmente compartilhou a rodo. E eu lembro de ver muito, e eu adoro a Cazé TV, mas eles fizeram um post super produzido dizendo, está confirmado. A mesma coisa que a galera fala quando sai um rumor de um filme ou uma nova série de Game of Thrones. Está confirmado série sobre Aegon Conquistador. Daí você vai ver na matéria original, é um rumor de um insider que nem revelou o nome, diz que a HBO está conversando sobre uma série. E as páginas já publicam como está confirmado. Tanto que até hoje tem gente aqui no canal que vem me perguntar quando é que sai a série do Jon Snow. Algo que absolutamente... E olha que a série do Jon Snow, George R. R. Martin ainda chegou a mencionar que realmente estava em produção. Mas a galera vai tanto no confirmado para conseguir o like, para conseguir a view, que, enfim, acaba enganando todo mundo. Então, assim, tem uma narrativa da mídia que se aproveita de qualquer, especialmente mídias de entretenimento, de que a pauta do George R. R. Martin vende. E, cara, eu sei pelos meus vídeos, né? Um dos motivos de qual eu frequentemente faço vídeos do George R. R. Martin, primeiro porque esse é o ponto principal do canal, né? Então faz sentido. Mas eu sei que vídeos do George R. R. Martin vão bem, né? Sempre vai bem. A galera é uma galera da fofoca, então atiça muito a galera, atiça a curiosidade, mexe com a gente, realmente, então a galera vai assistir. Então é uma pauta quente que a galera usa mesmo pra conseguir views, pra conseguir like, então existe essa narrativa. Então sei que tudo isso acontece, mas também ao mesmo tempo entendo um pouco melhor, me compadeço mais com a frustração do fã, que tá realmente há 10 anos dentro da comunidade, já leu os livros e realmente tá esperando, e tá há 10 anos discutindo teoria e vendo informação, e esse livro não sai, então me compadeço mais com o fã, e é por esse fã que eu faço esse vídeo aqui, no sentido de falar que eu acho que o maior erro do Martin, além do atraso da publicação, é não se comunicar melhor com o fã. E talvez deixar que o ressentimento por alguns fãs ou por algumas situações impeçam com que ele se comunique melhor
com toda a comunidade das crônicas. E bom, para finalizar esse vídeo, duas coisas, queria só não corrigir, mas é que seguindo nessa pegada dos meus arrependimentos, eu acho que quando eu comecei a falar das Crônicas de Gelo e Fogo e fiz as minhas primeiras previsões, elas estavam muito equivocadas e elas eram baseadas em quase nada. Até porque a gente tem pouco no que se basear, para falar bem a verdade, sobre a previsão de lançamento dos Ventos do Inverno. Recentemente eu fiz um vídeo mais completo aqui no canal, onde eu falo sobre a possibilidade do livro ser publicado em 2025, 2026, daí eu acho que 2027 e 2029. Eu faço uma projeção mais otimista, uma pessimista e uma muito pessimista. Mas só queria revisar com vocês uns números, porque a única informação que a gente tem recente, mais concreta, é que lá no final de 2022, o Martin disse que ele tinha 1.100 páginas já escritas e aparentemente muito perto de finalizadas essas 1.100 páginas do livro. Se a gente considerar que ele está escrevendo Os Ventos do Inverno de 2012 a 2022, são 10 anos, que foi quando ele deu essa informação. São 120 meses, né, nesse período. Se a gente divide essas 1.100 páginas por 120 meses, a gente tem um número de 9,1 páginas por mês, que sim, é muito, muito pouco. Considerando que, segundo outras entrevistas e informações que o Martin deu, Os Ventos do Inverno teriam aproximadamente 1.500 páginas. Vamos considerar que o livro teria 1.600, só pra gente ter uma gordurinha aí. Ou seja, dessas 1.100 páginas, faltariam ainda 500 páginas para finalizar o livro. E considerando que ele escreve, em média, 9,1 páginas por mês, a gente teria, de 2022, ainda faltariam 54 meses para ele chegar nas 1.600 páginas com esse ritmo de escrita. Nesse caso, 2022 mais 54 meses divididos por 12 são 4 anos e meio, ou na verdade 4 anos e 5 meses. Se a gente divide então, se a gente soma 2022 mais esses 4 anos e meio que teriam para ele finalizar o livro, seria lá por 2027, ou seja, 2026 e aí mais meio ano de 2027 para o livro sair, que é uma previsão que eu considero ruim. Porém, uma coisa que eu acho que a maior parte dos fãs não comenta e se esquece um pouco, eu já falei disso em outro vídeo também, é que, por mais que a gente esteja 13 anos esperando Os Ventos do Inverno, não é como se o Martin também não tivesse dado nenhum conteúdo pra gente nesse período. Entre 2012 e 2025 foram publicados 2 grandes livros do universo das Crônicas de Gelo e Fogo. O Mundo de Gelo e Fogo, que é essa grande enciclopédia aqui do universo das crônicas, que é um livro maravilhoso, e Fogo e Sangue, que é um livro que eu gosto menos, afinal não sou um grande fã da Casa Targaryen, mas reconheço que é um livro muito legal e muito importante para o universo das crônicas, afinal ele expande muito o universo, não à toa a gente tem aí House of the Dragon, apesar de que Ryan Condal caga pro livro, né, então enfim, podia fazer sem o livro. Mas, querendo ou não, é um livro importante, traz muitas informações, complementa muito a história. E também o Mundo de Gelo e Fogo não são obras secundárias que, o Martin nunca deveria ter escrito. São boas obras, são bons livros, complementam muito a história e acho justo a publicação deles. Inclusive, foram publicados no auge de Game of Thrones, né? Então, faz sentido que eles tenham saído nesse intervalo de tempo. Ou seja, de 2022, quando o Martin deu essa atualização de 1.100 páginas, faziam 10 anos aí que a gente estaria esperando Os Ventos do Inverno, né, desde 2012. Mas se a gente considerar, então, contando baixo, que o Martin precisou perder 2 anos desse período de 10 anos para escrever o Mundo de Gelo e Fogo e Fogo e Sangue, então vamos considerar que a gente teria 8 anos, né, no total aí de tempo que ele ficou livre para dedicar exclusivamente aos Ventos do Inverno. Então, se a gente usa 8 anos dentro dessa conta e não 10 anos, a gente teria 96 meses desse período. 1.100 páginas divididos por 96 dá 11,4 páginas por mês. Considerando que faltam 500 páginas divididos por 11,4 seriam 43 meses, que seriam 3 anos e meio. E aí, se a gente soma 3 anos e meio de 2022, a gente chega no resultado de 2026. Deu para entender a conta? Eu espero que sim. Só fui dividindo aí o número de páginas que o Martin disse ter escrito pelo período de tempo em que ele ficou escrevendo Os Ventos do Inverno, de 2012 a 2022. Ou seja, pela lógica, 11 páginas por mês para um escritor profissional já é bem pouco, né? Para não dizer que é quase patético, é um número bem, bem baixo. Mas vamos considerar que o Martin escreve isso e ele revisa muito. Apesar de 11 páginas ser meio que um capítulo, né? Então dá pra dizer que o Martin escreve o capítulo, revisa, reescreve e tudo mais. Então, nesse caso, 2026, com 11 páginas por mês, escrevendo, que é já um número muito baixo, se o Martin não mentiu pra gente, e de fato, em 2022 ele tinha 1.100 páginas,
o livro vai ter cerca de 1.500, 1.600, e ele está escrevendo 11 páginas por mês, faz todo sentido que 2026 seja o ano de publicação. É o ano que não faz nenhum sentido ele parar. Inclusive, segundo essa lógica, faria sentido já, inclusive, que pro final desse ano ele anunciasse já que terminou de escrever. É foda, porque a gente não quer ficar otimista, porque o coração sofre, né? Quem apanha não esquece. Mas é uma data muito plausível, né? E acho que faria muito sentido 2026 ser a data de estreia do livro. Qualquer coisa além de 2026 ultrapassa, assim, os limites do total ridículo. Significaria, basicamente, que de 2022 até 2026, o Martin ficaria muito tempo sem escrever nada. E não é o que ele diz. Ele diz que ele segue escrevendo, que segue sendo uma prioridade. Se isso é verdade, então 2026 é um ano que o livro, tipo assim, tem que sair como limite máximo. Eu acho que eu já trouxe isso nas minhas últimas previsões, mas só queria reforçá-lo aqui com vocês, porque alguns vídeos passados às vezes viralizam ou voltam a render views, e a galera vê que eu fiz previsões, sei lá, 2024. Como eu disse, eu era uma jovem criança do verão, não sabia de nada. Enfim, gente, além disso, só pra falar também sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos, que a HBO lançou um teaser que ela lança todo ano com as séries que iriam estrear em 2025, e o Cavaleiro dos Sete Reinos não apareceu, mas ao mesmo tempo isso já faz um mês e meio, mais ou menos, e nenhuma página gringa eu tenho monitorado, nenhuma página gringa, nenhuma página importante, nem nacional, nem gringa, reportou qualquer informação de que a HBO teria adiado o Cavaleiro dos Sete Reinos. Inclusive as últimas informações que a gente teve do próprio Martin e da própria Francesca Orsi, que é uma das produtoras, né, diretoras de conteúdo da Max, tudo que ela trouxe é que sim, 2025 estrearia Cavaleiro dos Sete Reinos. Inclusive no ano passado a Max também divulgou Cavaleiro dos Sete Reinos como saindo em 2025. Falou que a série já tinha sido inteira gravada, que tinha sido muito boa, que os executivos gostaram tanto que eles já queriam gravar a temporada 2 e 3 ao mesmo tempo para aproveitar a idade do Egg, né, para ele não crescer muito e não perder o aspecto de criança, porque daí entra na puberdade e já viu, né, vai acabar igual Stranger Things, que os atores estão interpretando moleque de 15 anos e já tem 30 anos na cara. Não é tanto assim, mas é quase isso. Então, eles não querem perder esse aspecto do Egg criança, e como a produção foi muito barata e parece que foi muito boa de fazer e todo mundo gostou, eles já queriam continuar gravando, já teriam quase confirmado a segunda e terceira temporada. Então, tudo que a gente soube sobre a série foi muito bom. Não teria nenhum motivo pra HBO atrasar, até porque as gravações de House of the Dragon da terceira temporada já começaram, então ano que vem já deve ter House of the Dragon. Então se fosse pra adiar Cavaleiro dos Sete Reinos, teria que adiar pra 2027, o que faz pouco sentido também. Então, enfim, o que eu acredito que aconteceu? Eu acredito que a HBO não tem data pra Cavaleiro dos Sete Reinos ainda. Eu acho que é por conta, pode parecer um pensamento meio bobo, mas eu acho que é por conta de Stranger Things e Wandinha. São duas séries da Netflix que também estão sem data para estrear. Stranger Things, em especial, é uma série que vai ser a última temporada, então deve ter um buzz muito grande sobre a série, muita produção, muita divulgação. E a Netflix deve fazer aquele esquema de liberar alguns episódios numa semana, na semana seguinte liberar o resto e patati patatá. E Wandinha, apesar de não ser tão grande quanto alguma coisa de GOT, nem tão grande quanto Stranger Things, também foi uma série que fez um grande buzz, né, quando saiu. Tem um público aí que tá esperando faz tempo a segunda temporada. A Jenna Ortega virou uma atriz bastante popular depois da primeira temporada, então com certeza também vai ter muita divulgação, vai chamar muita atenção. Acho que o primeiro semestre a HBO quis garantir pra The Last of Us, então ela provavelmente vai lançar Cavaleiro dos Sete Reinos no segundo semestre, mas eu acho que ela tem que talvez se esquivar de Wandinha e especialmente de Stranger Things. Ao mesmo tempo que, parando pra pensar, tudo que vem de GOT deveria ser maior do que Stranger Things, porque tem uma comunidade maior, uma série mais aclamada e tal. Só que Cavaleiro dos Sete Reinos é uma obra nova e que tudo que a gente tem de informação diz que é um pouco diferente de GOT, que vai por um caminho um pouco diferente do que a gente viu tanto em Game of Thrones quanto em House of the Dragon. Então talvez a HBO não queira lançar junto com Stranger Things, porque por mais que o selo Game of Thrones possa competir com Stranger Things, como Cavaleiro dos Sete Reinos é uma pegada diferente, eu acho que eles não querem arriscar e talvez eles queriam encontrar a melhor janela para Cavaleiro dos Sete Reinos. Mas isso é só uma suposição minha. Fato é que a gente não tem data ainda de Cavaleiro dos Sete Reinos, ao mesmo tempo em que a HBO não teria motivos para adiar a série além do final desse ano. Então, só para finalizar, algumas coisas sobre o canal. Primeiro que a gente deve começar a ter um conteúdo extra no canal a partir de agora.
Eu ainda não me decidi se a gente vai fazer realmente uma live a mais por semana ou se vai ser um vídeo a mais por semana. Eu tô mais inclinado pra live, tanto que no vídeo que eu fiz, que é o Precisamos Conversar, que eu falei sobre justamente a expansão do canal, que já tem acontecido, aos trancos e barrancos, pra falar bem a verdade. Mas eu provavelmente, lá naquele vídeo eu falei sobre trazer uma live a mais, até iniciando com o jogo de Game of Thrones, um jogo que lançou esse ano, que aparentemente é bem ruim, pra falar bem a verdade. Mas eu fiquei de trazer ele pro canal, talvez fazer live jogando. E aí seguir com essas lives semanais, além do Clube das Crônicas. Enfim, comentando sobre GOT e outras coisas. Fazendo react de outros vídeos do Universo das Crônicas e assim por diante. Poderíamos fazer muitas coisas. Ou se eu trago um vídeo a mais comentando o Patrulha da Semana, no caso, que é aquele vídeo com menos edição. Comentando outros pontos das crônicas, pontos mais simples. Ou talvez até trazendo outros conteúdos, fazendo review de outras leituras. Ainda não decidi o que é melhor pro canal, mas provavelmente a gente logo vai ter um conteúdo a mais por semana. Então só para vocês já ficarem avisados. Além disso, o inverno está chegando e para você não se sentir excluído, frio e triste, como um homem da patrulha da noite, que é esquecido na muralha, sentindo frio até os ossos congelarem, você pode comprar uma blusinha do canal, olha só. Ou uma canequinha, ou um pôster, ou uma camiseta, com essas artes exclusivas do Universo das Crônicas. E eu geralmente recomendo o moletom, não é porque ele é o item mais caro, porque pra mim não faz muita diferença, né? Quem fica com a maior parte do dinheiro é a loja, mas é print on demand, é assim que funciona. Mas é porque é o melhor produto, na minha opinião, da loja, é o moletom. O moletom deles tem bastante qualidade, deles que eu digo, né? Porque quem produz é a Montink, né? Mas a gente fica com a estampa e com a divulgação, mas é um produto muito bom, muita qualidade e realmente tá ficando cada vez mais frio, né? E os moletons valem a pena. Tem esse canguru que tem um capuzinho e bolsinho aqui na frente, e tem um moletom que é sem nada. Não sei como que é o nome daquele moletom, mas que é um moletom que sem capuz e sem bolso, que é o meu favorito, com a mão do rei, adoro. Então fica aí a recomendação para vocês. Também tem canecas maravilhosas para você tomar o seu chá, o seu café bem quentinho e assistir vídeos do canal. E é isso. Não esqueça de deixar nos comentários o que vocês acham aí sobre essas questões que eu trouxe de George R. Martin, sobre os Cavaleiros dos Sete Reinos, as previsões aí dos Ventos do Inverno. Pode deixar seu comentário dizendo que você acha que o livro nunca vai sair, que você tá cansado de esperar. Eu vou deixar meu like pra você. E no mais, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve e até mais.